Atenção, Leões! O Sporting está no olho do furacão e eu esperei até depois do dia 11 de julho para trazer a verdade que vai fazer Alvalade tremer. Víctor Gyökeres vira as costas ao clube. A FPF ataca com castigos vergonhosos e enquanto os nossos rivais do Benfica e Porto riem nas sombras, nós respondemos com um substituto à altura e uma contratação que vai calar Portugal. Esperei para confirmar se Gyökeres voltava aos treinos e agora vou dar a minha opinião sem filtros sobre este caos. Se o teu sangue verde ferve como o meu, fica até ao final, porque este vídeo é uma batalha pelo nosso Sporting. Dá like, ativa o sininho, partilha com a nação leonina e deixa o teu rugido nos comentários para mostrar aos rivais quem manda. Víctor Gyökeres, o nosso matador sueco, está a transformar Alvalade num verdadeiro circo. Com 62 golos e 18 assistências em 60 jogos na temporada 2024-2025, incluindo um hat-trick histórico contra o Manchester City na Champions, ele é o alvo principal do Arsenal. Esperei até depois do dia 11 de julho, data em que o Sporting exigiu o regresso dele aos treinos, para confirmar. Gyökeres não apareceu numa clara tentativa de forçar a saída. O Arsenal começou com uma proposta ridícula de 65 milhões de euros mais 15 em bónus, mas Frederico Varandas, com a garra de sempre, exige 70 milhões fixos mais 10, com bónus que podem chegar aos 80 milhões da cláusula. A minha opinião, o Sporting não pode ceder um milímetro. Gyökeres é mais do que um goleador, é o líder do nosso ataque, um jogador que faz defesas tremerem. Deixá-lo sair por menos de 80 milhões seria desistir do nosso projeto de dominar Portugal e a Europa. E o que me deixa com o sangue a ferver é a cara de pau do Arsenal. Enquanto oferecem migalhas pelo nosso craque, gastaram 60 milhões de libras em Noni Madueke, um extremo do Chelsea que nem titular é. Querem o nosso rei dos golos a preço de saldo e ainda têm a ousadia de reforçar o plantel às nossas custas. Em Alvalade, isso não passa. Gyökeres agradeceu ao Sporting nas redes, mas a recusa em treinar é uma facada na camisola que o tornou uma estrela. Compreendo a ambição dele aos 27 anos, mas há formas e formas de sair. Se o Arsenal o quer, que pague o preço justo, porque o Sporting não é um clube de saldos. Enquanto isso, os nossos rivais do Benfica, ainda a chorar a Taça de Portugal, e de Porto, que nem sombra do que eram, riem-se nas nossas costas. Digam-me nos comentários, Gyökeres deve ficar ou sair? E por quanto? Deixem o vosso rugido, leões. Agora, uma notícia que está a revoltar todos os sportinguistas. Os castigos absurdos da FPF. Mateus Reis, o nosso pilar defensivo, levou 5 jogos de suspensão por um lance na final da Taça de Portugal, ganha por 3-1 contra o Benfica. Num choque com Belotti, a FPF alega que ele pisou a cabeça do italiano e disse: "Aqui nós pisa na cabeça", o que rendeu 4 jogos pelo pisão e 1 pela frase. Vamos ser a escuta isto. O lance foi claramente acidental, num jogo físico onde dominamos. 5 jogos por isto é uma autêntica vergonha. E tem mais. Giovanni Kenda, o nosso miúdo prodígio de 18 anos, apanhou 2 jogos de castigo. Um por exibir uma camisola com a frase "Falas muito, chupa caralho", nos festejos do título contra o Vitória de Guimarães, e outro por repetir a provocação na taça contra o Benfica. Zeno De Baste, que partilhou a foto no Instagram, levou 1 jogo. Na minha opinião, estes castigos são uma perseguição descarada. Vamos comparar. Di Maria, em 2015, agrediu um adversário com um soco no jogo contra o River Plate. 0 jogos de castigo. Eliseu, em 2017, deu uma cotovelada num lance contra o Porto, também sem castigo. E Otamendi, em 2020, com uma entrada violenta contra o Belenenses. Nada. Mas quando é o Sporting, a FPF inventa castigos exagerados. Isto não é justiça, é uma campanha contra os leões e cheira à influência dos nossos rivais do outro lado da segunda circular. O Sporting já anunciou que vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto e eu acredito que a providência cautelar pode corrigir esta injustiça. Enquanto o Benfica se esconde atrás de queixas mesquinhas e o Porto assiste de camarote, nós mostramos que Alvalade não se cala. Estes castigos, especialmente contra Kenda e De Baste, são uma tentativa de apagar a paixão e a garra leonina. Kenda é um jovem que vive o Sporting como nós e De Baste apenas celebrou o nosso orgulho. Diga-me nos comentários, acham que a FPF tem 2 pesos e 2 medidas?
Estes castigos são justos ou mais uma jogada suja contra o Sporting? Deixem o vosso rugido e mostrem que somos uma nação unida. Se Gyökeres sair, quem será o próximo a carregar o peso do ataque leonino? O Sporting está preparado e já tem um plano. O nome mais falado é Luís Soares, o ponta de lança colombiano do Almeria, que marcou 17 golos na La Liga em 2024-2025. Aos 27 anos, Soares é físico, tem faro de golo e combina com o estilo de jogo de Rui Borges, com capacidade para segurar a bola e jogar com os alas. As negociações estão avançadas, mas dependem da resolução da novela Gyökeres, com o Almeria a pedir 25 milhões de euros. Na minha opinião, Soares é uma opção sólida, com experiência em ligas competitivas, mas não tem o carisma e o impacto imediato de Gyökeres. Será que suporta a pressão de Alvalade? É uma aposta arriscada, mas o Sporting sabe escolher. Na academia temos duas pérolas, Konrad Harder e Rodrigo Ribeiro. Harder, de 20 anos, mostrou instinto na final da taça, marcando um golo decisivo, enquanto Ribeiro, de 19 anos, tem a velocidade e o instinto que lembram os grandes nomes da nossa história. A minha aposta vai para Harder. Ele tem a fome de quem quer deixar marca e a nossa academia já nos deu craques como Nuno Mendes e Mateus Nunes, por que não confiar novamente? Mas se formos ao mercado, precisamos de alguém que chegue e faça a diferença logo de início. Alguém que cala os críticos e mostre aos rivais que o Sporting não abranda. O Benfica, ainda a lamber as feridas da taça, e o Porto, que já não assusta ninguém, estão à espreita, esperando um deslize nosso. Mas nós somos o Sporting, uma máquina de talentos. Nos comentários, digam-me Soares, Harder, Ribeiro ou outro nome. A academia resolve ou vamos ao mercado? Deixem a vossa opinião, porque o vosso rugido faz este canal crescer. E agora a notícia que vai fazer Alvalade vibrar. O Sporting está a um passo de fechar Alberto Costa, lateral direito da Juventus, por 18 milhões de euros, com 10% numa futura venda. Este reforço é uma escolha direta de Rui Borges, que conhece o jogador dos tempos do Vitória de Guimarães. Aos 24 anos, Costa é rápido, técnico e versátil, podendo jogar como lateral ou ala, trazendo equilíbrio e qualidade ao nosso flanco direito. Na minha opinião, este contrato é um murro na mesa. No momento em que o Sporting enfrenta novelas e castigos, trazer um jogador com experiência na Série A e na Champions mostra que estamos a construir um plantel para o tricampeonato. Enquanto o Benfica se perde em queixas mesquinhas e o Porto tenta apanhar os cacos de uma época medíocre, o Sporting vai à Juventus buscar talento de elite. Costa é o tipo de reforço que precisamos, jovem, mas experiente e pronto para ser titular. Ele vai fortalecer o nosso lado direito e dar mais opções ao ataque, provando que o Sporting não tem medo de investir no futuro. O que acham de Alberto Costa? É o reforço que nos leva ao título? Deixem o vosso rugido nos comentários e mostrem aos rivais que Alvalade é o coração do futebol português. Leões, que semana para ser sportinguista! Esperei até depois do dia 11 para confirmar a rebelião de Gyökeres e agora sabemos. Ele está a forçar a saída. Os castigos da FPF são uma vergonha, mas o Sporting responde com força. Um substituto para Gyökeres e a chegada de Alberto Costa mostram que estamos prontos para dominar. Enquanto Benfica e Porto se afundam em crises, nós rugimos mais alto. Nos comentários digam-me, Gyökeres fica ou sai? Os castigos são justos? Quem deve ser o próximo goleador? Deem like se acreditam no tricampeonato, partilhem para calar os rivais e inscrevam-se para não perderem nada desta caminhada épica. Força Sporting!